Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Falando Nisso Engenharia. Eu sou o engenheiro Gilmar e aqui nós trazemos para vocês conteúdo de qualidade, experiências reais, ideias inspiradoras e conexões que geram valor. Por isso já se inscreva no nosso canal, Falando Nisso Engenharia, ative o sininho, comente e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos que nós postamos todos os dias. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que eu gravei um vídeo dias atrás, um vídeo pequeno de 1 minuto e pouquinho, quase nem 2 minutos, onde eu falava sobre algo muito importante para a nossa vida, que é o propósito. E lá eu perguntava se você já havia descoberto, já conhecia, já sabia qual é o seu propósito. E é sobre isso que nós precisamos falar hoje. Está começando mais um Falando Nisso Engenharia, mas antes de eu começar propriamente no tema de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar para as pessoas também poderem estar conosco falando sobre coisas importantes. E eu começo perguntando para nós o que mantém uma pessoa em pé quando tudo parece perder o sentido. Uma pergunta que realmente nos faz chegar a algumas conclusões, né? Quando a gente começa a responder essa pergunta, a gente vai se aproximando do que nós chamamos de propósito. Mas às vezes a correria desse mundo, a ideia de tudo ser muito rápido, a ideia de tudo tem que ser construído da melhor forma possível, vai minando essa ideia de propósito e vai trazendo uma tristeza, uma dificuldade de entendimento, que às vezes a gente parece nem imaginar ou nem saber de onde vem. Por isso que muitas vezes nós corremos o dia todo, fazemos encontros, compramos, vendemos, construímos, estamos ali nos nossos escritórios, estamos fazendo tudo o que fazemos, mas quando não temos um propósito, quando não temos um porquê de fazer tudo isso, a gente acaba se perdendo nessa correria, que não é pouco, nessa correria que é diária. E o viver, pessoal, ele é diferente do que continuar existindo. Porque continuar existindo é você acordar todo dia cedo, você faz os teus afazeres, você atende os teus compromissos, você trabalha no teu escritório, na tua fábrica, no teu canteiro de obras, né? Mas você acaba chegando em casa e encontrando-se sozinho numa dificuldade para realmente entender o motivo de um vazio que você não consegue preencher. E o que nós muitas vezes pensamos que pode preencher, que é dinheiro, fama, poder, acaba por prejudicar ainda mais a nossa existência. Então, importante essa frase que viver é diferente de continuar existindo. Nós precisamos viver, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer com que cada coisa que nós façamos, cada atitude que nós tenhamos, cada relacionamento que nós nos coloquemos no nosso dia, tenha um sentido de vida. Resolvemos muita coisa resolvemos, mas no silêncio do final do dia, a gente sente que falta algo. A gente sente que falta aquilo que preenche o nosso coração e o nosso sentimento. E o propósito, pessoal, o propósito não é o que se faz, mas o motivo pelo que nós fazemos. E eu vou dizer isso para você porque às vezes a gente pode imaginar que quando as pessoas encontram o seu propósito, né? E aí é muito bonito, aparece às vezes na televisão, aparece nas mídias sociais, a pessoa fazendo uma caridade, a pessoa viajando, a pessoa fazendo, encontrei o meu propósito. O propósito é muito mais do que isso. O propósito está longe dos holofotes. O propósito independe do que as pessoas vão dizer, independe do que as pessoas vão pensar, independe do que aquilo vai significar para as pessoas, mas depende do que você consegue impactar a vida das pessoas. Porque a vida nos ensina a correr. A vida nos ensina a sempre estar caminhando, sempre estar em movimento. A vida nos ensina que nós precisamos cada vez conquistar mais, cada vez buscar mais. E não tem problema nenhum nisso. Mas o grande problema começa quando nós fazemos tudo o que fazemos sem ter um porquê, sem ter um propósito. E o propósito é algo que que não nasce por acaso. Ele não vai nascer num estalar de dedos. O propósito ele é construído numa constância, né? Quando a gente está em busca desse propósito, e é isso que eu quero convidá-los a fazer, a gente começa a perceber que no silêncio
nas dores, nas perdas, nos recomeços, a gente começa a entender realmente o sentido e começa a linkar a nossa vida com o nosso propósito. O propósito não é algo que você vai descobrir amanhã, ou pode descobrir, mas não é algo que vai nascer amanhã do nada, mas é algo que vai sendo construído na constância e na realização do ordinário. O propósito não é um cargo, não é dinheiro, não é fama, não é algo que se torna grandioso aos olhos das pessoas, mas é viver o ordinário, né? Então, quando você para escutar alguém, quando você para conversar com alguém lá no teu trabalho, quando você para conversar com a sua esposa, com o seu marido dentro de casa, quando você para escutar o teu filho, a tua filha, você está se aproximando cada vez mais do seu propósito. Às vezes você pode imaginar, poxa, mas eu não tenho nada para ofertar, eu não tenho nada para contribuir. Às vezes você tem algo que é muito valioso para outra pessoa, que é você ouvir, que é você ensinar. Como eu falei, o propósito está em realizar as coisas ordinárias, extraordinariamente. É importante a gente sair daquela ideia de que nós precisamos realizar grandiosas coisas para que nós encontremos o propósito. Às vezes aquilo que você faz no silêncio vai te dar um sentido para a tua vida, um sentido para o teu coração e vai te encontrar, vai te ajudar a encontrar o propósito. O mundo, ele ele contribui para que nós vivamos uma vida acelerada. Essa vida acelerada ela é muito perigosa, porque essa vida acelerada ela se torna superficial. Nós temos agenda, nós temos reuniões, nós temos situações para resolver, mas nós não temos um tempo para nos colocar em nossa presença e nos colocar para cuidar da própria alma. Perguntar para nós, o que eu estou fazendo? Por que eu faço o que eu faço? O que eu faço tem um impacto na vida das pessoas? Quando a gente começa a perceber que o propósito está ligado a impactar a vida das pessoas, a ajudar as pessoas, a gente começa a entender que o propósito é sair de nós mesmos e encontrar o outro. É sair do nosso ego, daquilo que nós queremos, para que seja o bem também do outro, o bem comum. E quando a gente encontra esse propósito, eu falava dias atrás com a minha equipe, o cansaço, a dor, a desilusão, né? Eles acabam ficando leves. Eles acabam por ser fácil de transcender. Você consegue visualizar, vislumbrar. Por isso aquela primeira pergunta, o que mantém uma pessoa em pé quando tudo parece perder o sentido? E às vezes a gente acorda assim. Às vezes a gente se depara com situações desse jeito, onde nós percebemos que parece que tudo perdeu o sentido, a gente não consegue nem ir para frente, nem ir para trás, a gente não enxerga uma luz no fim do túnel, mas quando a gente tem um propósito, a gente sabe que o caminho é aquele e nós vamos segui-lo. Então o cansaço, a dor, a desilusão, as críticas, elas perdem força para ganhar força o quê? O amor, o sair de nós mesmos, inclusive parar um minutinho, dar um tempo, tocar a nossa alma, nos cuidar, né? Não ter aquela ânsia e aquela cobrança conosco mesmo, porque aí nós vamos nos aproximando para o propósito. E uma frase que eu gosto muito, né? Que até escrevi aqui para nós, que diz, sem direção, perde-se a noção e qualquer distração vai nos derrubar. Então, sem direção, a gente se perde em qualquer distração, né? Dizem que quando o marinheiro não sabe para onde vai, qualquer vento serve. E não é isso que nós queremos viver. Nós queremos chegar ao final dessa vida e olhar para trás e falar, valeu a pena. Alcancei aquilo que eu precisava alcançar, que eu queria alcançar. E o propósito, ele nasce dentro de nós e ele é desenvolvido por nós. Então, por isso que eu digo para você que esse assunto, ele não se esgota aqui. A gente pode gravar vídeos e vídeos, porque esse assunto, ele precisa ser todos os dias trabalhado dentro de nós.
Precisamos todos os dias descobrir qual é o nosso propósito e como nós vamos chegar até ele. Precisamos todos os dias descobrir, o meu propósito é cuidar da minha família. Meu propósito é ser um empresário que vai gerar muitos empregos, que vai cuidar de pessoas através dos empregos. Meu propósito é falar com as pessoas através dos meios de comunicação. E aí nós vamos encontrando meios de fazer tudo isso. Porque todos os dias nós vestimos vários papéis. Acordamos de manhã, muitas vezes nós estamos no papel de marido, estamos no papel de pai, estamos no papel de filho, estamos no papel de irmão, estamos no papel de colaborador, estamos no papel de empresário, estamos no papel de, enfim. Todos os dias nós assumimos vários papéis. Porém, o nosso propósito é o que faz a gente organizar tudo isso e fazer com que o dia transcorra da melhor forma possível e com que a nossa vida transcorra da melhor forma possível. E todas as noites nós temos que olhar para nós, naquele ponto ali, olhar para a nossa própria alma e nos perguntar: o que eu fiz hoje? Me aproximou ou me afastou do meu propósito? E para nos ajudar, como eu tinha prometido, eu vou trazer 3 pilares para a gente encontrar ou manter o propósito. Mas como assim manter o propósito? Exatamente. Porque nós, na nossa vida corrida, na nossa vida cotidiana, na nossa vida de vários papéis, às vezes a gente pode se perder. Então a gente precisa, talvez, retornar, acalmar o nosso coração, olhar para dentro de nós e falar: bom, peraí, o meu propósito está aqui. Isso que eu estou fazendo vai corroborar com o meu propósito. Isso que eu estou fazendo não vai fazer eu me aproximar do meu propósito. Então, eu vou me afastar disso. Ou eu vou investir nisso que vou chegar no meu propósito. Então, o primeiro pilar que eu gostaria de trazer para vocês é o autoconhecimento. Não tem como nós vivemos um propósito se a gente não se conhece. Não tem como a gente viver um propósito se nós conhecemos mais a vida dos outros do que a nossa própria vida. E quando a gente faz esse exercício de buscar conhecer a nossa própria vida, nós vamos perceber que é algo não muito fácil de fazer. Porque a gente começa a nos encontrar, a gente começa a se encontrar com as nossas mazelas. A gente começa a se encontrar com as nossas dificuldades. A gente começa a se encontrar com aquilo que nós precisamos mudar para quê? Para chegar no nosso propósito, alcançar o nosso propósito. Então nós precisamos nos encontrar, olhar para nós com honestidade, sem cobrança. Sem cobrança, porém, com uma certa certeza de que você precisa e você consegue chegar lá. Todo mundo consegue. Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem algo que pode ensinar e todo mundo tem algo que precisa aprender. Então nós precisamos conhecer mais a nós mesmos, precisamos ter um autoconhecimento, cuidar da nossa identidade emocional, cuidar daquilo que nos conhecer, se aqueles gatilhos mentais, aquelas situações nos afastam do nosso propósito ou nos trazem para o nosso propósito. Então o autoconhecimento é o primeiro pilar para que a gente possa encontrar o nosso propósito. Faça para você hoje a pergunta, né? Faça-se essa pergunta para você hoje. Você se conhece? Você sabe o que te irrita? Você sabe o que te alegra? Você sabe o que faz você progredir, o que faz você regredir? Você se conhece quando você tem uma crítica? Você se conhece quando você tem elogios? Então, o autoconhecimento vai te trazer uma identidade emocional. Precisamos falar disso. Precisamos da identidade emocional. O segundo pilar, e antes de passar para você o segundo pilar, já aproveita e ative o sininho, se inscrevendo no nosso canal, comente e compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho sobre isso e conversar com a gente sobre isso. Segundo pilar, responsabilidade emocional. Pessoal, nós não podemos imaginar e nem achar que o mundo nos deve alguma coisa. Não, o mundo não nos deve nada. Pelo contrário, o mundo ele está aqui para que nós façamos por ele algumas coisas que nós possamos melhorar esse mundo. Mas esse mundo, ele não está aqui para nos atender. Quando a gente começa a perceber que nós estamos mais preocupados com aquilo que as pessoas estão falando, com aquilo que estão dizendo de nós, com aquilo que vai tirar o nosso sono, a gente começa a nos distanciar do nosso propósito. E isso é muito ruim. Isso é extremamente ruim.
Por isso, nós precisamos ter uma responsabilidade emocional. Nós precisamos saber que disciplina vale muito mais que motivação, porque a motivação, ela começa muito alta. Então, quando você vai começar algum novo projeto, você começa muito motivado. Só que todo o projeto, tudo aquilo que você se propõe a fazer, vai surgir dificuldades, né? E se você não coloca a disciplina como papel fundamental naquilo que você quer fazer, a motivação, uma hora ela vai acabar. Uma hora essa motivação vai diminuir. Uma hora essa motivação vai estar lá em cima, geralmente no começo, e depois ela vai acabar, ela vai finalizar, ela vai ficar de forma que você vai parar, se você não tiver disciplina, né? Ou você vai parar e depois volta, e aí você não consegue ter uma situação linear no teu projeto e na tua vida. Então nós precisamos administrar as nossas emoções se a gente quiser viver o nosso propósito. Então o primeiro pilar, o autoconhecimento, e o segundo pilar, responsabilidade emocional. Saber que ninguém é responsável pelas tuas emoções. Ninguém é responsável pela tua felicidade. Ninguém é responsável pela tua tristeza. Você é responsável por tudo aquilo que acontece contigo. E o terceiro pilar que eu quero contar para vocês é contribuição, que é sair de nós mesmos, certo? E olhar um pouco mais para o outro. Quando a gente começa a fazer as coisas para que o outro também seja contemplado, isso amadurece o nosso propósito. E como eu falei, geralmente o propósito está vinculado a isso. O propósito está vinculado a nós cuidarmos daquilo que também é importante para o comum, para os outros. Nós fomos feitos, pessoal, para a conexão. Nós não fomos feitos para que nós tivéssemos sozinhos, mas nós somos feitos para nos conectar com as pessoas. E é isso que nós temos que buscar a conexão. Não fomos feitos para andarmos sozinhos, nós fomos feitos para andar com os outros, ajudar uns aos outros, e isso está muito ligado e muito próximo ao nosso propósito. Nós causamos impactos aos outros e isso tem que estar bem claro. Talvez você possa perguntar, mas eu não faço nada, eu vou para o meu trabalho, eu acordo, vou para a minha oficina, eu acordo, vou para a minha empresa, eu vou para o canteiro de obras, tudo o que cada um faz é importante. Nós não podemos imaginar que exista alguma coisa que alguém faz que não tem importância. Pelo contrário, isso seria algo terrível da nossa parte imaginar isso. E quando a gente imagina isso de nós mesmos, é pior ainda. Então nós temos que saber que o que nós fazemos é importante para o outro. Então quando você deixa o teu ouvido para escutar o outro, quando você para um minutinho para conversar com alguém, quando você dá um conselho para alguém ou simplesmente ouve, quando você trabalha, faz o teu ordinário extraordinariamente, você está cada vez mais próximo do seu propósito. Quando a gente só consome, isso causa um cansaço espiritual e um cansaço emocional. Só consumir, a gente vai se cansando espiritualmente e emocionalmente. E quando a gente inverte a chave, quando a gente começa a contribuir, trazemos sentido para a nossa vida e trazemos força emocional para a nossa vida. E chegando para o final, quero deixar uma frase para você, né? Resumindo tudo isso. Então, dentro dos 3 pilares, autoconhecimento, né? Você saber quem você é, saber onde você pode chegar, saber como você reage a tantas situações que acontecem. Responsabilidade emocional é o segundo pilar. Saber que você é responsável pelas tuas emoções. Saber que você é responsável por aquilo que você sente. Ninguém é responsável pelo que você sente e pela forma como você vive. E o terceiro é a contribuição. Sair de si e começar a contribuir para que os outros também tenham oportunidades assim como você também tem. Então agora para o final quero dizer para você o seguinte. Antes de finalizar com uma frase que eu separei aqui, se inscreve lá no canal, @Falando Nisso Engenharia, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que ele possa passar para mais pessoas. E eu termino com essa frase que diz assim: usar quem você é para gerar significado
além de você mesmo. Usar quem você é para gerar significado além de você mesmo. Nos vemos em breve. Um grande abraço e até logo.